Sejam todos bem-vindos, teremos agora a nossa terceira aula. E vamos estudar sobre os princípios do direito do trabalho. Vamos estudar a definição e o que significa os princípios do direito do trabalho. Quais são os princípios do direito do trabalho? Enfim, trataremos nessa aula sobre princípios do direito do trabalho. Vamos começar falando sobre a definição de princípios de acordo com a CLT. Me acompanhem. É o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas. Temos ainda no artigo 8º, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que fala sobre os princípios do direito do trabalho. Então, vamos ver o que nos traz o artigo 8º da CLT. Me acompanhe até o quadro. O artigo 8º nos diz o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O parágrafo único traz que o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Temos então que os princípios, quando integrantes da interpretação da CLT, têm a função integrativa, haja vista que aos princípios cabe o papel de orientar a exata compreensão das normas cujo sentido é obscuro, ou seja, os princípios irão preencher, completar a interpretação do direito do trabalho. Não vamos tratar dos princípios gerais do direito, mas vou citar alguns como exemplo. Todos deverão ser tratados com iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são inocentes até prova em contrário. Ninguém deverá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém deve descumprir a lei alegando que não a conhece. O enriquecimento ilícito deve ser proibido. O dano causado por dolo ou culpa deve ser reparado. As obrigações contraídas devem ser cumpridas, que é o pacta sunt servanda, pacto entre as partes. Deve haver equilíbrio nos contratos, com respeito à autonomia da vontade e da liberdade para contratar. Então, estão aí alguns dos princípios gerais do direito. Existem mais? Claro que sim. Esses são apenas alguns de muitos que existem. Mas vamos estudar agora alguns dos princípios do direito do trabalho que são mais correntes na jurisprudência trabalhista. Primeiramente, vamos estudar sobre o princípio da proteção. Esse princípio informa que o direito do trabalho estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia, que é o empregado, visando diminuir, no plano jurídico, o desequilíbrio que ocorre na realidade do contrato de trabalho. O princípio tutelar influi em todos os segmentos do direito individual do trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-se, desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há uma ampla predominância nesse ramo jurídico, que é o direito do trabalho. Regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesse dos empregados. Seus princípios são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador. Suas presunções buscam levar o equilíbrio entre a relação empregatícia, que é formada pelo empregado e pelo empregador. Parte importante da doutrina aponta esse princípio como fundamental do direito do trabalho, por influir em toda a estrutura e características próprias desse ramo jurídico, que é o direito do trabalho.
Na verdade, a noção de proteção ao empregado ocorre pela reconhecida desigualdade econômica e de poder entre os sujeitos da relação de emprego, que é formada pelo empregado e pelo empregador. Dentre os princípios do direito do trabalho, temos o princípio do indúbio pro operário. E o que é o princípio do indúbio pro operário? Vejamos a definição desse princípio. Me acompanhe. Desdobra-se nas regras de aplicação da condição mais benéfica e da norma mais favorável ao empregado. Havendo dúvida, o aplicador da lei, por exemplo, o juiz trabalhista, deve optar pela solução mais favorável ao empregado. A verdadeira aplicação do princípio do indúbio pro operário está na aferição e valoração dos fatos no processo do trabalho, para que assim possa se obter a verdade e eliminar a dúvida. A aplicação da condição mais benéfica estabelece que, mesmo que sobrevenha uma norma mais nova, esta nunca deverá servir para diminuir as condições mais favoráveis ao trabalhador, permanecendo neste caso o trabalhador na situação anterior, se mais favorável. Prevalecerá o entendimento que for mais benéfico aos interesses do trabalhador. O princípio do indúbio pro operário é de natureza exclusivamente de interpretação. Quando o julgador, ao deparar-se com um dispositivo legal de sentido dúbio, ou seja, diferentes interpretações, adotará a interpretação que for mais benéfica ao trabalhador, considerando-se que as leis trabalhistas, por princípio, são protetivas do trabalhador. A interpretação de provas, entretanto, é de natureza processual e, nesse campo, não existe proteção ao trabalhador, buscando-se, ao contrário, a igualdade entre os litigantes, motivo pela qual a dubiedade ou inclusão de provas levará o julgador a decidir contra a parte que detenha o ônus probatório, não importando se este é o trabalhador ou o empregador. Para alguns doutrinadores, não haverá incidência da regra do indúbio pro operário em matéria probatória, tendo em vista que ou a prova existe ou não se prova. A prova insuficiência de prova gera a improcedência do pedido e, portanto, o resultado será desfavorável àquele que detinha o ônus da prova, seja ele empregado, seja ele empregador. Por outro lado, se ambos os litigantes produzirem as suas provas e esta ficar dividida, deverá o magistrado utilizar-se do princípio da persuasão racional, decidindo-se pela adoção da prova que melhor lhe convenceu, nunca pendendo-se pela utilização da regra do indúbio pro operário, já que neste campo não há qualquer eficácia desta norma. Por exemplo, se há um caso na Justiça do Trabalho, uma discussão entre empregado e empregador, não poderá ser utilizado como forma de defesa do advogado do empregado o indúbio pro operário, alegando que o juiz julgue favorável ao empregado por ser ele a parte mais fraca na relação trabalhista e que existe esse princípio. O advogado também não poderá alegar que suas provas apresentadas devem prevalecer sob a argumentação desse princípio. Enfim, o juiz deve ater-se às provas apresentadas. O que quero deixar claro aqui, quanto ao direito processual trabalhista, ou seja, como será regido o processo, as provas apresentadas, entre outros argumentos, não poderão ser questionadas pelo empregado, o indúbio pro operário. Então, meus caros, conferir proteção ao trabalhador não é o mesmo que conferir vantagens sem moderação, pois ao invés de promover-se a igualdade jurídica entre as partes, estaríamos pendendo a balança para um dos lados, rompendo com a isonomia da prestação jurisdicional e, principalmente, com a segurança jurídica do nosso ordenamento. Esse é o princípio do indúbio pro operário. Temos o princípio da primazia da realidade. Esse princípio nos traz a ideia de que a realidade, de fato, deve ter prioridade sobre as cláusulas pactuadas entre as partes, pois é comum que as partes pactuem de uma forma e, ao invés de cumprirem o estipulado, a prática demonstra outra realidade. Em outras palavras, tal princípio se comunica com o princípio da verdade real. A título de exemplo, podemos citar quando o empregador assina a carteira de trabalho do empregado em um salário mínimo
e, na realidade, paga para esse mesmo empregado 2 salários mínimos. O empregador, visando sonegar impostos relativos ao empregado e para não recolher os impostos, faz um acordo. Um acordo com este. O empregador chama o empregado e diz: olha, ao invés de assinarmos sua carteira com 2 salários mínimos, pois vai sobrecarregar os impostos para a minha empresa, vamos fazer o seguinte: eu te pago 2 salários mínimos, mas vou assinar sua carteira referente a um salário mínimo. Fecharam acordo e concordaram em sonegar informações corretas e, consequentemente, sonegar os impostos. Se por um acaso o empregado é demitido ou sai da empresa insatisfeito, impetra uma ação na Justiça do Trabalho e prova que recebia 2 salários ao invés de um salário mínimo, o empregador, além de responder por sonegar as devidas informações, sonegar impostos, deverá recolher a diferença de todos os impostos relativos ao salário que sonegou e pagará também multas pesadíssimas por essa sonegação. Então, temos que atentar para a ideia de que o que vai prevalecer nesse caso são as realidades do fato, e não o que foi assinado na carteira de trabalho. Esse princípio veio justamente para assegurar que a realidade prevaleça em todas as situações jurídicas. Temos também, vamos a outro princípio, temos também o princípio da irredutibilidade salarial, que é a prestação dada em contrapartida aos trabalhos empreendidos pelo empregado, e este não pode ser reduzido ao bel prazer do empregador. O empregador não pode fazer descontos a seu interesse. Somente é plausível descontos quando permitidos em virtude de lei ou ainda de acordo com convenções ou acordos coletivos. O princípio da irredutibilidade salarial é simples assim, ou seja, o empregador combinou com o empregado determinado salário, então não poderá, no amanhã, simplesmente reduzir esse salário ou começar a fazer descontos só porque quer fazer esses descontos. Esses deverão estar previstos em lei ou acordo ou convenção coletiva. Vamos ver mais um dos princípios do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego ou da subsistência do contrato. No direito do trabalho, prevalece a preferência aos contratos por tempo indeterminado, atribuindo à relação de emprego a mais ampla duração sobre todos os aspectos. Determina a lei que o contrato de trabalho será por tempo indeterminado, salvo quando houver permissão legal, aplicando-se assim o contrato por prazo determinado. O objetivo desse princípio é reprimir a sucessão de contratos, ou seja, a demissão e readmissão em curto prazo, para que visem fraudar os direitos trabalhistas. Temos também o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Esse princípio nos traz que prevalece no segmento do direito do trabalho o domínio de regras jurídicas obrigatórias, em detrimento de regras apenas dispositivas. As regras do direito do trabalho são, desse modo, essencialmente imperativas, não podendo de maneira alguma ter sua regência contratual afastada pela simples manifestação de vontade das partes. Simplificando a minha fala, esse princípio tem como essencial que as normas trabalhistas devem prevalecer sobre a vontade do empregado e empregador. Na CLT prevalece quase uma unanimidade preceitos imperativos e, em raríssimos casos, preceitos dispositivos, que dará margem à vontade das partes. Para vocês terem uma noção, no direito civil, lógico, sempre obedecendo o lícito, o que é legal poderá prevalecer a manifestação de vontade das partes. Agora, no direito do trabalho, não. Prevalece o que determina a legislação. Então, esse princípio vem para assegurar e dar a eficácia das garantias fundamentais ao trabalhador, tudo em face do desequilíbrio de poderes inerente ao contrato de trabalho. Há também o princípio da irrenunciabilidade das garantias legais dos direitos trabalhistas. Esse princípio é projeção do princípio anterior, referente à imperatividade das regras trabalhistas. Ele traduz a inviabilidade do empregado de abrir mão
por sua simples manifestação de vontade, de vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se, talvez, no veículo principal utilizado pelo direito do trabalho para tentar igualizar, no plano jurídico, o equilíbrio existente entre os sujeitos da relação socioeconômica de emprego. Esse princípio vem previsto nos artigos 9º, 444 e 461 da CLT. Estabelece que os direitos trabalhistas não podem ser renunciados, pois representam as condições mínimas asseguradas pelo legislador ou mesmo por convenções ao trabalhador. Vamos a um exemplo. Um empregado precisando trabalhar com suas contas vencidas, está em dificuldade financeira. E esse empregado, procurando emprego, chega até a empresa X, o empregador X. O empregado dá sinal de suas necessidades e o empregador, verificando essa necessidade do empregado, diz que para contratá-lo, o empregado deverá renunciar aos seus direitos como férias, recebimento de 13º salário, recebimento de 1/3 das férias. O empregado com extrema necessidade e precisando trabalhar, abre mão desses direitos. Isso não pode. São direitos que não podem ser renunciados. Esses direitos estão assegurados pela Constituição Federal e são irrenunciáveis. Mesmo que o empregado renuncie a esses direitos, que citei como exemplo, em uma ação trabalhista posterior, o juiz determinará com certeza que o empregador efetue o pagamento do que foi retirado. Esse princípio veio justamente para assegurar que empregados em necessidades não abram mão de alguns direitos em prol do empregador. Vamos ver agora, vamos passar ao princípio da condição mais benéfica. Este princípio importa na garantia da preservação ao longo do contrato da cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador. Nesse princípio é assegurado que, havendo divergências entre dispositivos contratuais, há de prevalecer aquele mais favorável ao empregado. Não se trata aqui, como visto, de contraponto entre normas ou regras, mas cláusulas contratuais sejam tácitas ou expressas, sejam oriundas do próprio pacto ou do regulamento da empresa. O que o princípio abrange são as cláusulas contratuais ou qualquer dispositivo que tenha, no direito do trabalho, essa natureza. Incorporado pelo artigo 468 da CLT e jurisprudência trabalhista, súmula 51, primeiro do TST, o princípio informa que cláusulas contratuais benéficas somente poderão ser retiradas caso suplantadas por cláusula posterior ainda mais favorável, mantendo-se intocadas, pois se trata de um direito adquirido, em face de qualquer subsequente alteração menos vantajosa ao contrato ou regulamento da empresa. Na verdade, o princípio da cláusula mais benéfica traduz-se, de certo modo, em manifestação do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, também característica do direito do trabalho. Vamos a um exemplo. Uma empresa contrata empregados e promete efetuar o pagamento das contas de celular no montante de até R$200. Posteriormente, havendo crise financeira na empresa, ele faz alteração no contrato firmado entre as partes, que ali em diante a empresa arcará com as contas de celulares dos empregados até o limite de R$50. Poderá a empresa agir dessa forma? Claro que não. A empresa poderá sim fazer as alterações nos valores, mas atingirá somente empregados que forem contratados após a mudança. Para os empregados que foram contratados antes da mudança, não poderá ocorrer essa alteração. Então esse princípio veio para assegurar condições mais benéficas aos empregados. E para encerrarmos na aula sobre os princípios de direito, vamos falar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva é especial do direito do trabalho. Contudo, sua origem é claramente exterior ao ramo do direito do trabalho. Sua base partiu inspirado no princípio geral do direito civil, da inalterabilidade dos contratos. O que justifica, então,
passar a tratá-lo como princípio especial do direito do trabalho, realmente um dos mais importantes princípios gerais do direito que foi importado pelo ramo do direito do trabalho é o da inalterabilidade dos contratos, que se expressa pelo conhecido termo pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Mas daí vem uma pergunta. Poderá ocorrer a alteração do contrato de trabalho? Sim, mas deve ser preenchido dois requisitos cumulativos. Primeiro, mútuo consentimento. A regra é alteração bilateral. As duas partes devem consentir quanto à mudança. E em segundo, ausência de prejuízos diretos e indiretos ao empregado. As mudanças podem ocorrer desde que não cause prejuízo ao empregado. E quero ressaltar que os dois requisitos devem estar presentes. Não pode ser um ou outro, devem estar juntos. Mas nós temos algumas exceções onde o contrato de trabalho pode ser alterado pelo empregador, ou seja, sem o mútuo consentimento. Primeiro, alteração ordinária, que são as alterações comuns, não substanciais. Podemos citar como exemplo o horário de entrada e saída do empregado. Poderá ser alterado pelo empregador visando as necessidades de sua empresa. Logicamente que o empregado deverá ser avisado com antecedência. E em segundo lugar, alteração extraordinária. A reversão prevista no artigo 468, parágrafo único da CLT, que diz que um gerente pode ser trazido de volta ao posto operacional. Mas se o gerente tiver mais de 10 anos na função de gerente, ele incorpora essa gratificação, mesmo não trabalhando mais com uma função de gerente. Receberá o salário. Então aqui encerramos nossa terceira aula, onde estudamos sobre alguns princípios específicos do direito do trabalho. Espero que todos possam ter aproveitado essa nossa aula e até a próxima. Um grande abraço a todos.